Eu lembro, por exemplo, que na época da escola, quando eu tinha ali por volta de 9 anos, que eu estudava no SESI, na escola SESI, eu lembro que eu era uma pessoa muito introvertida, eu era uma pessoa que era muito tímida, eu tinha dificuldade em falar em público, tinha dificuldade até de falar com as meninas da sala, porque eu realmente tinha essa preocupação do que as pessoas achariam de mim, né? E eu lembro que quando eu tinha 9 anos mesmo, nessa mesma época, eu tive que fazer uma apresentação em público. Minha primeira apresentação em público foi fazendo uma leitura. Eu tive que fazer uma leitura, né? Toda quarta-feira tinha um hino nacional que a gente cantava e um aluno era sorteado para fazer essa leitura. Teve uma vez que eu fui sorteado para fazer essa leitura em meio de todo mundo. Peguei a folha, subi as escadas, na hora de falar lá no palco eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso que eu comecei a gaguejar, comecei a tossir, faltou ar pra mim, sabe? E aquilo criou um trauma muito forte naquela época e eu me lembro muito bem que sempre que eu era testado, sempre que precisava se ter uma necessidade de ir lá à frente e fazer algum tipo de apresentação de trabalho ou qualquer outra coisa do tipo, eu me fechava na hora. Isso porque a nossa mente, por lembrar da situação anterior que eu passei, ela já começa a preparar nosso corpo para uma situação também futura, como se fosse acontecer a mesma coisa. Então, eu tinha aquele registro guardado na minha memória e sempre que eu estava numa situação parecida, o meu corpo minha mente já fazia o meu corpo já se fechar, tipo, já se defende, como se eu fosse uma autodefesa para aquela situação. E o legal é que a gente consegue inverter essa jogada. Como assim? Ao invés da minha mente mandar estímulo para o nosso corpo, a gente também consegue, com o nosso corpo, mandar estímulo para a nossa mente. Então experimente você, por exemplo, ficar com o braço aqui ó, cruzado, com a testa enrijecida e o olhar para baixo. E fica assim por uns 3 minutos. Você vai perceber que não importa o nível, o estado que você esteja agora emocional. Se você ficar com muito tempo aqui assim, ó, por uns 3 minutinhos pelo menos, automaticamente o seu corpo ele vai começar a gerar alguns estímulos diferentes, como por exemplo o cortisol, que é o hormônio mais do estresse. Então é um hormônio mais que deixa mais estressado, que te deixa mais aborrecido, que te deixa mais tenso naquela situação. E não importa o nível que você esteja, experimente fazer o contrário agora. Faz a pose do Superman, que é colocando a mão aqui ó, na cintura, estufando o peito, e olha lá para cima. Fica por um tempo também fazendo isso. Automaticamente, o nosso corpo, não importa a situação que a gente esteja agora, isso faz com que a gente gere também uma sensação de prazer, uma sensação de mais confiança na hora que a gente está fazendo esse tipo de movimento, porque o nosso corpo acaba gerando, diminuindo a quantidade de cortisol, que é o estresse, e aumentando o nível dos hormônios como dopamina, serotonina, que são os hormônios mais da felicidade, do prazer. Então, a postura que você está, a sua mente, ela sempre vai tentar jogar estímulos para o nosso corpo. Mas, se você estiver consciente do seu comportamento que você está no momento e quiser mudar a situação como que você sente, que você está se sentindo, você pode tentar fazer uma jogada ao contrário, fazendo sua mente mudar a sensação que ela está sentindo. E o legal, como eu falei para você, que eu tinha esse bloqueio quando eu era pequeno, então eu sempre carregava isso na época da escola. No restante da escola eu estava carregando esse trauma comigo. E a dança foi uma das ferramentas que me ajudou demais, demais mesmo, assim, a destravar esse meu lado, destravar esse meu bloqueio de gesticular, de falar na frente das pessoas, porque jamais eu conseguiria estar falando contigo se eu tivesse esse trauma ainda. Então, conforme eu fui praticando os movimentos, fui entendendo mais meu corpo, entendendo minha gesticulação, isso automaticamente foi me gerando uma autoconfiança e eu nem percebia isso.